Na aula de hoje nós vamos usar uma estrutura de dados chamada pilha. Essa estrutura, do inglês stack, é uma estrutura abstrata de dados. Cabe uma leitura do livro do Tenenbaum, do livro do Shields, para vocês fazerem um acompanhamento correto. O que é uma pilha em essência? Ela é uma lista que possui uma característica especial. Os elementos são inseridos e retirados pelo topo. E o topo é o último elemento que foi inserido na lista. Então a pilha se comporta assim, nós temos aqui um exemplo de pilha com 8 elementos e o topo está colocado como sendo -1, ou seja, não é nenhum desses. Lembrando que na linguagem C, um vetor tem como primeiro elemento o elemento número 0. Agora nós temos uma operação em que foi inserido um caractere, o caractere A dentro da pilha, e o topo passa a ser o 0. Colocando um B, o topo passa a ser o 1. Retirando o B, o topo volta a ser o A, ou o 0. Colocando um C, o topo passa a ser o 1. Colocando um D, o topo passa a ser o D, que está nessa posição 2, né? Topo 2. Então vejam que o que está acontecendo, nós estamos empilhando e desempilhando elementos, simulando, né, o comportamento daquilo que nós comumente chamamos de pilha. Isso tem várias aplicações e nós vamos ver como exemplo uma calculadora usando essa pilha. Uma calculadora que vai se comportar com um funcionamento semelhante ao que a gente chama de lógica RPN, né, em que a notação polonesa reversa, em que você normalmente informa primeiro os operadores e depois a operação, né? Isso é bastante comum aí em calculadoras científicas, calculadoras da HP, por exemplo, que trabalham na área financeira, em outras áreas, né? Usam esse tipo de notação. Então, o que nós temos aqui? Nas linhas 1 a 3, a inclusão das bibliotecas e um define de uma variável max com valor 100, uma constante, né? Nas linhas 6, 7 e 8, nós temos declarações de ponteiros. O P, que aponta lá para a memória livre, que nós vamos usar para trabalhar com o nosso elemento da pilha. O topo da pilha e a base da pilha, as variáveis TOS e BOS definidas nas linhas 7 e 8, também são ponteiros. 9 e 10 são protótipos de função. Então, lembrando que nós já vimos o protótipo, nós estamos definindo aqui a estrutura base de uma função que vai ser definida depois, mais tarde no programa. Então, na 9, nós temos uma estrutura void push, que recebe um número inteiro e, por ser void, não retorna nada. E na linha 10, nós temos uma variável pop, que recebe um void, recebe um nada, e ela retorna um inteiro. Push e pop são termos que vêm do trabalho com pilhas em inglês e foram mantidos em função de que eles são assim referenciados quando se fala dessa estrutura de dados. Então o push tem a função de colocar um elemento no topo da pilha, se houver espaço para colocar esse elemento, né, dentro dessa pilha, e tecnicamente ele está empilhando alguma coisa. E o pop desempilha, ele retira o elemento do topo da pilha se houver algum. Como funciona o push? Então o push não retorna nada, ele recebe um número inteiro e ele testa para saber se a pilha está cheia ou não, e se não estiver, ele coloca esse número que ele recebeu no P, que é o ponteiro para a pilha, e avança esse ponteiro de 1. Muito bem. Na linha 6, nós definimos esse ponteiro, né, uma região de memória que é capaz de apontar para os nossos elementos da pilha. E na linha 8, temos a variável BOS. E como funciona o pop? O pop, ele simplesmente, ao ser chamado, retorna um elemento que é o elemento da pilha, né? Então, primeiro, ele decrementa a contagem dos elementos, ele testa para ver se a pilha não ficou vazia e retorna o elemento para o qual ele está agora apontando, sendo que essas variáveis foram definidas nas linhas 6 e 7 do programa. O programa principal aparece aqui entre as linhas 12 e 65.
ele faz uso de variáveis que foram definidas, conforme nós vimos há pouco, nas linhas 3, 6, 7 e 8. Na linha 14, ele declara duas variáveis inteiras, A e B, que serão os números que vão participar aí dos nossos cálculos, né, dessa calculadora simples. O P, que foi definido na linha 6, ele recebe a alocação de memória e, se não houver erro de alocação de memória, ele vai informar que o TOS é igual a esse P e o BOS é igual a esse P mais 100, que é o max, menos 1, mais 99. Então, 0 mais 99 dá um total aí de 100 elementos, né? O 0 aí seria esse elemento P. Ele imprime calculadora e ele vai executar o que existe entre as linhas 24 e 62, enquanto, definido na linha 63, o S que for digitado na linha 26, né, uma string que vai ser lida, não for igual a Q, que significa o kit, que tem a função de sair. Então, basicamente, ele vai ficar nesse loop que ocorre entre as linhas 24 aí até a 63, enquanto o usuário não digitar um Q. Digitou Q, termina o programa. Caso contrário, ele vai ficar esperando a digitação do usuário. Nós vamos ver, então, como é que isso é feito. Quando ele faz a leitura, ele vai para esse passo do switch, na linha 27, e ele vai perguntar para cada uma das operações que foram efetuadas o que ele deve fazer. Caso seja, por exemplo, uma operação de soma, o que ele faz? Vejam a estrutura de pilha em ação. Nas linhas 29 e 30, para colocar nas variáveis A e B, que nós vamos usar para fazer a conta da linha 31, para fazer a soma e mostrar o resultado, ele vai retirar da nossa pilha, né, ele vai fazer um pop, ele vai retirar o A, retirar o B e somar os dois. E notem que na linha 32 ele está recolocando o conteúdo dentro da pilha, que é o resultado desta operação. Por que está acontecendo isso? Porque ele retirou da pilha os dois valores, por outro lado ele tem um resultado que ele precisa fazer alguma coisa com esse resultado, então ele retorna esse resultado lá para a pilha. E daí para. O menos é a mesma coisa, né? A subtração, o que muda é a operação que está sendo executada. Então, nós temos lá pop, pop, para receber os dois valores e, depois que for feita a subtração, na linha 38, novamente, esse valor é retornado para a pilha. A multiplicação é igual, recebo os dois valores, multiplico esses dois valores. Notem que entre a linha 43 e 44 deveria haver um push para retornar esse valor para a pilha. Nós vamos ver o porquê que não tem isso aí no finalzinho dessa apresentação. Na linha 45, nós temos lá o case para divisão. A divisão, como a gente sabe, ela é um pouco mais complexa de se fazer porque não existe divisão por zero. Então, entre as linhas 48 e 51 vai ser feito esse tratamento, né? Eu retorno os dois valores lá com dois pops na 46 e 47, testo para saber se o primeiro deles não é um zero, caso seja, não existe divisão por zero, para tudo. Caso não seja, efetua a divisão e na linha 53 retorna à pilha este valor referente à divisão. Finalmente, se o usuário digitar um ponto, ele vai simplesmente fazer um pop mostrando o conteúdo do topo da pilha, né? O último conteúdo que foi armazenado, e retornando esse valor. Então vejam essa combinação aí das linhas 56 e 57. Tecnicamente não existe um mostrar, o que existe é um obter o elemento do topo da pilha. Mas se você obtém retirando, né, porque a operação para trazer o elemento do topo da pilha é o pop, a tua pilha fica sem esse elemento quando você quiser exibi-lo ou quiser trabalhar com ele. Então, se você precisa dele na pilha, você é obrigado a retornar ele para a pilha com a utilização da função push.
Aí é mostrado, né, nesse caso aí na linha 58, o valor do topo da pilha. E o que é o default? O default na linha 61 é o que não aconteceu ainda, que é o push. Ou seja, até agora eu só fiz pop praticamente, né? Eu retirei os elementos da pilha, fiz alguma operação e retornei o resultado da operação. Mas como é que eles foram parar dentro da pilha? Eles foram parar dentro da pilha com a operação default. Se não for mais, não for menos, não for vezes, não for divididos, então eu faço um push transformando, né, ask to integer, a toy, o que foi recebido dessa digitação do usuário, eu transformo no inteiro e coloco, né, push, coloco dentro da pilha, desde, obviamente, que possa ser feita essa transformação. E aí nós já tínhamos visto na linha 63, isso ocorre enquanto o usuário não digitar a letra Q, que corresponde aí nesse programa ao término da execução. Esse é um resultado da execução do programa compilado. Então ele imprime calculadora, foi digitado o ponto, ele me mostra o topo da pilha, nesse caso a pilha está vazia, ele mostra o valor corrente do topo da pilha é 0, não tem nada lá. Esse 0 aí talvez devesse ser um null, mas enfim. 2 pontos, fica aguardando a digitação de um valor. Eu digitei 20, depois digitei 2, depois digitei a barrinha do divididos. Ele me mostrou a divisão 10. Aí eu digitei 5 e digitei menos. Ele fez o 10 menos o 5 e me mostrou 5. Eu digitei 8, digitei mais, ele me mostrou 13. Eu digitei 3 e digitei vezes. Ele me mostrou 39. Aí eu pedi para ver qual é o topo da pilha, ele me falou, olha, a tua pilha está vazia. Por que ele falou isso? Ele devia mostrar o 39, como ele mostrou em todas as outras operações. Ele não fez isso porque nós não armazenamos. Lembrando, né, por exemplo, lá no caso da operação de subtração, na soma e na divisão é igual, após as operações serem realizadas, foi dado um push. Então vejam na linha 35, a variável A recebe o resultado retornado pelo pop, que me traz o elemento que está na pilha, a variável B me traz o elemento que está na pilha, aí eu faço o B menos o A, e retorno esse resultado para a pilha. O que eu fiz no caso da multiplicação? Propositalmente não foi colocado esse push. Ou seja, eu retirei o A na linha 41, retirei um B na linha 42, na linha 43 eu fiz uma operação de multiplicação, o que está mostrado para vocês ali que seria o 13, o 3 e o vezes, que retorna o 39, ele faz direitinho e para na linha 44. Então vejam a falta que faz aí o conhecimento dessa questão de pilha, né, de você não retornar o valor lá para dentro da pilha, embora a tua operação tenha dado certo, tenha dado com sucesso, você não consegue continuar utilizando esse valor para outras operações. Como eu fiz ali no exemplo que eu mostrei, que está em negrito aí, né, no fundo, com as outras operações. Então vejam aí a necessidade da gente trabalhar não somente com a linguagem, mas também com o conhecimento da estrutura de dados que nos interessa. Então termina aqui nosso exemplo, recomendo a leitura dos livros textos para vocês, além de pegar, né, esse programa fonte dentro do nosso ambiente e fazer alterações para compreender melhor o funcionamento. Até mais!